Assim, primeiro de tudo, é uma honra estar com vocês aqui. Eu já estive algumas vezes como ouvinte, né? E hoje ser a facilitadora das discussões, com um tema que é tão assim, me é tão caro, que é multiculturalidade, interculturalidade e atenção psicossocial. Na minha trajetória, eu sou enfermeira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professora dos programas de doutorado acadêmico, mestrado acadêmico, mestrado profissional, tem o programa do IPUB e tem os programas da Escola Ana Nery. E é uma honra para trabalhar com esses grupos, porque a gente aprende todo dia, né? E também estou na graduação. Então, a minha área de especialidade maior é o envelhecimento, e dentro dessa, como é que a gente envelhece, como é que vem a saúde mental nessa história toda, né? Porque você envelhece inteiro, não é só o corpo que você vê está envelhecendo por fora, mas nós envelhecemos por dentro, e a gente muda, né? A gente avança nesse processo de vida que nós estamos. Se alguém quiser saber um pouquinho mais da minha trajetória, pode olhar o meu Lattes. Meu nome é Jaqueline da Silva. Quando você digitar isso no Lattes, vai aparecer 500 milhões de Jaquelines. Aí bota gerontologia junto, que aparece Jaqueline, que aí chega lá no meu Lattes, que aí vocês podem saber da minha trajetória, carreira nacional, carreira fora do país. Então, esse tema, né, quando a gente fala de cultura, pensa assim, a cultura é aquele grupo diferente, aquele coletivo que nasceu em outro lugar, que tem hábitos peculiares, né? E, na verdade, cultura, por exemplo, a universidade, eu sou petropolitana. Quando eu fui estudar no Fundão, eu senti muita diferença, porque a cultura no Rio de Janeiro, a cultura na universidade, era outra praia. Então, eu tive que me adaptar, e foi um processo sofrido, porque eu participava da aula, mas depois eu sentava, às vezes, naquele gramado que tinha menos árvores do que tem hoje, que naquela época as árvores estavam crescendo ainda, hoje já tem sombra, um pouquinho mais de sombra, porque lá é quente pra caramba. Chorava, porque eu achava todo mundo mais esperto, mais escolado, mais tudo. Então, eu tinha assim, uma dificuldade de adaptação naquela cultura que era diferente, que eu não vinha de lá, eu vinha de Petrópolis, que era uma cidade bastante protegida, de uma família pequena, então era tudo muito diferente, tudo muito diferente. Passei por isso também várias vezes, quando fui estudar fora, né, morar em outros países, ou então morar em prédio onde eu era a única brasileira no prédio, cada um era de um lugar. E como é que você se vê nisso como estudante, né, como jovem, como uma pessoa madura também, porque eu fui morar fora depois também mais tarde, e aprender a circular onde ninguém te conhece, mas você também tem que conhecer as pessoas, e aí você tem a coisa do preconceito, que ele é real, ele existe, o estereótipo existe, é real, é fato, mas também tem aquela coisa do imaginário, que a gente acha que o outro acha, e isso é complicado, até porque, né, todo mundo aqui, a grande maioria talvez sejam profissionais de saúde, em formação, já formados, e todo dia a gente se depara com um usuário de serviço de saúde a quem nós vamos cuidar, que tem uma cultura diferente da nossa, até para perguntar, para explicar, para falar. Será que ele entendeu mesmo o que eu falei? Será que eu entendi mesmo o que ele me disse? Então, são coisas que a gente tem que se questionar todos os dias, né? E aí a gente acaba cruzando essas linhas, né? Porque não pode acontecer igual assim, azulejo na parede, né? Revestimento, linhas paralelas não se encontram jamais. Eles estão um do lado do outro, mas nenhum se olha. Você tem um paciente lá numa enfermaria, todo mundo decupa o lateral direito. Aí, às 2 horas, vamos dar para o esquerdo. Então, todo mundo fica de costas para todo mundo, ninguém se vê. Então, tem que olhar com olhos de se ver, também na atuação profissional, né? A gente começa cada um estudando no seu curso de graduação e as ligas, né, que vocês têm aí na Unifase são super saudáveis, porque você vê pessoas de diferentes grupos participando juntos, né? E se vocês começam a aprender a trabalhar juntos na graduação, serão muito melhores nas equipes multiprofissionais, né? Consequentemente, já começa a aumentar a competência cultural daí, porque a gente tem a cultura da enfermagem, a cultura da medicina, a cultura da psicologia, a cultura do serviço social, para além do que o conselho preconiza. A gente tem a cultura. No Rio de Janeiro, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, então a gente tem essas culturas dentro da própria praia, né? Então, isso é importante a gente pensar, né? E aí depois já falar sobre atenção psicossocial, já comecei dando meio que uma cola no começo. Olha só, eu tinha competência intelectual para estar lá, consegui entrar naquela universidade, que na verdade nem eu bem sabia o que era, eu só achava assim, que era a melhor de todas para a enfermagem, era aquela, naquela época eu fui para lá,
Mas eu não sabia nem bem o que era, e sofri muito nesse processo de adaptação. Hoje é minha casa, entendeu? Eu adoraria que meus filhos fossem estudar lá. Também gosto muito da FAS, porque eu já trabalhei na Unifaz anos atrás, entendeu? Uma excelente instituição, tem uma cultura própria também. Então, gostaria, se eles tivessem que estudar em Petrópolis, em algum dos cursos que a Unifaz oferece, também ficaria muito feliz, porque conheço e sei da qualidade da instituição e dos professores, né? E vejo vocês saindo de lá muito bem formados. Isso é uma coisa gratificante de se ver. Então, daí já falando para vocês da atenção psicossocial, né? A gente precisa trabalhar junto, a gente precisa conversar junto. Agora, o usuário de serviço de saúde, seja a clínica que você atenda, seja a geriatria, pneumo, homeopatia, vamos pensar aqui, a psiquiatria, qualquer uma clínica, né, gastro, você tem aquela cultura local e a cultura dos usuários. E acho que para a gente desenvolver, eu vou projetar depois para vocês, quando eu acabar de falar, essas coisas que eu estou falando, eu mando para vocês poderem consultar as referências, se interessar, se tiverem interesse em estudar mais sobre o assunto. Ele é um elemento essencial, né? Eu vou olhar aqui para o lado que é a minha cola, para não sair muito. Para redução de disparidade, porque uma coisa é a diferença, outra coisa é a disparidade. A disparidade é uma diferença negativa, a diversidade ela é altamente saudável, altamente enriquecedora. Na disparidade que a gente tem no nosso país, infelizmente, nós temos tantas diferenças, tantas disparidades, mesmo dentro de um bairro, na própria comunidade, se vocês subirem. Aqui vocês têm comunidades, né? A gente tem aqui em Petrópolis, mas no Rio eu conheço muitas comunidades, mesmo dentro das comunidades há disparidade, por incrível que pareça, mas existe, né? Agora, só que acontece é que a gente tem que pensar que tem coletivos que são prioritários dentro da prioridade, ou que são insuficientemente atendidos com a competência necessária, porque, primeiro, todo mundo que estuda, está fazendo curso universitário, tem uma obrigação de se formar bom profissional para ajudar aquele que não teve a oportunidade de ser. Só você sabe, sua família, quanto que está custando para você chegar lá, ser um bom profissional formado, uma instituição de respeito. Agora, essa formação é um investimento muito grande. Agora, tem gente que, mesmo que quisesse investir, não conseguiria. Então, a gente precisa ser bom para ajudar essas pessoas, nós precisamos dar esse retorno. Então, quando você pensa no cuidado centrado no usuário, serviço de saúde, é um cuidado que tem as demandas que ele apresenta, o que ele sabe sobre o problema dele, o que a gente sabe sobre o que ele precisa. Afinal de contas, vocês são acadêmicos da área de saúde, em sua grande maioria, e aí vão pensar assim, você é o especialista, junto com o seu professor, que vai ver a análise do que aquele paciente precisa, o que é prioritário do ponto de vista clínico de cuidado, do ponto de vista de você para ele. Agora, o que ele sabe sobre aquela situação de saúde, o que ele sabe de verdade, porque às vezes o paciente, a gente pode explicar, achou que bateu uma super informação e o paciente não conseguiu compreender. E ele vai atender uma coisa muito diferente do que você encaminhou. Por exemplo, eu não sei, eu acho que não foi para vocês, não, mas foi uma outra aula que eu dei semana passada. Lembrei de um caso que eu cheguei com os alunos na unidade coronariana do HU, lá no fundão, e aí tinha um senhor idoso, alto, então ele era muito alto, então ele via os pezinhos dele lá na cama, assim, apertado, porque ele era muito comprido para a cama, que era uma cama normal. E aí os pés dele embaixo, parecia aquela planta, aquelas cicatrizes, como fossem espinhas, né? Manchas escuras. Perdão pela descrição simplista, mas é para ser bastante rápido. E aí ele falou assim, não, doutora enfermeira, eu peguei diabetes tem 2 anos. Então, na concepção dele, pegaria diabetes, peguei 2 anos. Eu falei assim, E como é que o senhor cuida? O pé dele, gente, o pé dele era mais bonito que o meu, tá? Mais bem feito, super bem, as unhas bem alinhadas, cortadas, cutícula feita, pintada com esmalte incolor. Aí eu olhei assim, o senhor, como é que o senhor cuida do senhor? Ah, não, olha, quando eu peguei diabetes, eu fui no médico, e o médico falou que eu tinha que cuidar muito bem dos meus pés. Aí a senhora sabe, né, que esse negócio de HIV, AIDS, eu comprei minhas ferramentas, e levei para o barbeiro. Então, a ferramenta dele era um conjunto de manicure, ele levou para o barbeiro, porque lá provavelmente tinha um pé de cure, uma mão de manicure que cuida, né? Para ele aquilo era cuidar bem dos pés.
e o risco era altíssimo de uma lesão, né? E aí uma lesão com infecção, com déficit, que a gente já sabe o que acontece na biologia do diabetes, né? Numa pessoa idosa, no pé. E aí ele fala, não, aí o que acontece? O profissional, no melhor da habilidade dele, só precisa cuidar bem do pé. Na habilidade dele, na interpretação dele, ele está cuidando bem do pé. Só que não houve aí uma conferência de que se ele tinha entendido a orientação que o outro deu. Então, aí já começa pela cultura, às vezes até o nosso nível de escolaridade pode, na melhor das intenções, deixar um gap aí importante, como foi esse caso. Então, peraí, vamos conversar. O senhor voltou nesse médico? Não, depois eu mudei de médico e tal, mas eu nem falei mais nada, eu só continuo cuidando bem do pé. Não, olha só, aí daqui a pouco, no final da orientação aqui do senhor na unidade coronariana, estavam todos os pacientes levantando o lençol. Olha o meu pé aqui também, olha o que você tem para falar, não sei o quê, o que eu faço. E aí virou um debate na unidade coronariana, uma coisa que perfeitamente tratava na atenção básica, né, que a gente trabalha muito nisso, vocês devem ver bastante, na atenção integral à pessoa. Eu tenho certeza que o profissional médico não falou do jeito que ele entendeu, mas aquele foi o jeito que foi possível para ele entender. Então, o cuidar bem, né? Será que teve uma interpretação correta disso? Então, e ele é um especialista nele mesmo, né? Então, ele sabe. Então, quando ele pegou diabetes, na verdade, ele teve o diagnóstico de diabetes há 2 anos, mas aquela região plantar, com aquelas características, são assim, indicativos de um diabetes de longa data, né? Porque é uma das características. Então, o que ele soube do diagnóstico dali a 2 anos atrás, mas esse era um processo que deveria ter sido bem mais antigo, né? E absolutamente, não tem nada a ver com a competência profissional, tem a ver com a oportunidade do diagnóstico, do exame, o que aconteceu. Então, mas naquele contexto, a prioridade era manter ele vivo, né? Do ponto de vista cardiovascular, mas, entretanto, havia-se muitas questões para serem tratadas ali do ponto de vista cultural dele, do que era possível para ele. E, afinal de contas, ele é um especialista nele mesmo, né? Nós podemos ser, assim, super bons enfermeiros, médicos, assim, sociais, psicólogos, mas quem é bom mesmo nele mesmo é o usuário, e ele precisa ser ouvido, a gente precisa conhecer essas pessoas, né? E aí, o que acontece? Ali a gente tinha uma necessidade de saúde subatendida, ou a atender, ou a conversar, ou a refinar o cuidado que estava sob risco. E era uma coisa que nós, como equipe, precisamos trabalhar para melhorar isso, né? Porque, na verdade, ninguém é mais importante que ninguém, todos somos importantes, quem é mais importante é o usuário do serviço de saúde, ele vai precisar, cada hora, de mais ou menos de um de nós. E aí, sim, é que ele vai ter uma vida de qualidade se todos nós conseguimos trabalhar juntos para ajudá-lo, né? E ele também nos ajuda, afinal de contas, ele é membro fundamental da equipe de saúde, né? E essa coisa do alvo, da cultura, uma vez eu estava conversando com uma idosa perguntando sobre eliminações. Ela falou, não, porque na casinha azul, eu falei, mas que casinha azul era essa? Porque ir ao banheiro era ir à casinha azul, porque o banheiro era lá de fora da casa, tinha um banheiro lá de fora e era pintado de azul. Então, aquela estrutura, né? Então, era casinha azul, era o banheiro, porque era feio falar que tinha ido no banheiro, porque para ela, no ponto de vista dela. Então, assim, tá, outro paciente, gente, é uma, assim, culturalmente importantíssimo, a gente aprende muito no serviço de saúde. O braço, eu obrei hoje, eu falei assim, aí pronto, o Bruno evacuou. Quando é que eu ia imaginar que obrar era evacuar? Eu não tinha essa concepção quando era estudante. Ou então, conhecer esse usuário, claro, exame físico, cultura, anamnese, vocês têm aula com a professora Márcia, né, semiologia, semiotécnica, mas conhecer essa pessoa do ponto de vista de como é que ela faz as coisas, né? O que ela tem, que ela deixa de ter do ponto de vista dela, né? Dessa situação. E esse contexto cultural que ela vive para nos ajudar a cuidar melhor. Um episódio, por exemplo, que não tem nada a ver com cultura do ponto de vista clássico, né? Mas tem a ver com como as pessoas... o que ela vive no dia a dia. Eu era estudante de graduação, estava lá explicando, o moço não queria comer, tinha um senhor, ele era estivador, estava anêmico, precisava comer para poder dar alta para ele, porque ele não comia, não tinha indicação de passar a sonda, não era o caso, e ele não queria comer, e vai, a questão mental, a saúde mental, a saúde física, o que está acontecendo com esse senhor que ele não quer comer?
E eu explicando tudo para ele, né? Melhor do meu português, da minha bioquímica, nutrição, dietoterapia, tudo que eu sabia, eu botei ali naquela explicação para ele como estudante. Aí estou lá e o paciente nada. E eu frustradíssima, né? Porque eu explicando, falando que vamos comer pelo menos a proteína, porque é função plástica, vai ajudar o senhor a cicatrizar e tal, porque ele tinha uma úlcera venosa. E aí chega a professora e fala assim, seu professor tem que comer para ficar forte, embora daqui. O paciente bateu o prato todo. Eu falei assim, caramba, fiquei reprovada agora, por incompetência técnica. Foi vexame assim, né? Total. Aí, o que acontece? O moço era estivador. Naquela época, as docas, né, os navios, hoje a gente tem muitos guindastes, mas tem aqueles carrinhos menores que fazem carga e descarga. Naquela época era muito no braço, né, no carrinho de mão. Então, para ele, o visual, a força era o caso. Eu expliquei, mas eu não tive a sensibilidade de trabalhar a questão cultural e memória visual. Aí eu falei assim, pronto, fiquei reprovada, né? A professora não me reprovou, mas me deu uma boa chamada de assim, você não leu o prontuário todo do paciente, você só leu, você sabe tudo clínico dele, mas você não sabe nada dele como pessoa. Eu falei assim, pronto, acabou, a carapuça veio aqui lá no chão, no pé, pichei aquele negócio e saí andando. Quer dizer, sempre agora, né, desde aquela experiência, eu passei a trabalhar mais isso, tentar conhecer mais essas pessoas, né? Então, essa parte dessa cultura, onde essa pessoa vive, né? Quem é esse paciente? Quando todos nós podemos ser assim muito educados, muito cortês e dizer, abraçar o paciente, aquela pessoa que está muito carente, afetiva. Você abraça o idoso que vive sozinho e cumprimenta, leva, senta a pessoa, encaminha a pessoa, ele já acha você o melhor profissional do mundo. Você pode fazer um exame físico horroroso, uma anamnese sem graça, uma prescrição sem nada, com coisa alguma, ele vai te achar Deus no céu, você na terra. Só que você prestou um serviço de péssima qualidade, porque a sedução afetiva ela pode acontecer muito fácil, mas ela não pode, de forma alguma, mascarar sua competência técnica como profissional. Né? Então, você tem que saber mesmo o que você tem que saber. Se você é médico, você tem que saber mesmo o que você tem que saber. Se for enfermeiro, tem que saber o que você tem que saber. Assistente social, psicólogo. Então, você tem que ser competente do ponto de vista técnico da sua área de conhecimento. E há momentos que a gente vai cruzar, tem coisas que não estão uma faca cortando, que aqui é enfermagem, ali é medicina, ali é serviço social, que é psicologia, a gente vai trabalhar junto. Agora, é claro, todos nós temos que obedecer os nossos conselhos, as nossas normas de profissionais, isso aí a orientação é patente, mas vai ter momentos que você vai olhar para o colega, você vai se entender num olhar, e aí é importante ali aquela pessoa, que ele fique bem. Né? Então, a competência cultural, vou falar para vocês 4 coisas sobre a competência cultural. Né? E aí, mas, na verdade, não tem assim nenhum andar, uma melhor do que a outra, mais importante. É um ciclo, porque você, às vezes, pode estar numa parte, volta para outra e começa a se pensar. Então, é um ciclo que tem 4 partes, depois eu projeto para vocês. Uma é a consciência cultural. Aí você tem 2 formas de analisar essa consciência cultural. Ela é centrada em mim ou ela é centrada no outro. Quando ela está centrada em mim, tenho que saber assim, quais são os meus valores, as minhas crenças, as minhas preocupações, os meus estereótipos, né? Tradições, estilos, o que é meu, como é que eu sou. Né? Você conversar com você mesmo e conhecer você dessa forma. E o seu comportamento. E depois análise no outro, como é que é o comportamento, o viés, o valor do outro. Então, você pode fazer essa análise centrada em mim e centrada no outro, que isso é a consciência da cultura. Você saber, é importante a gente saber o que a gente acredita, o que a gente não acredita, o que você concorda e o que você não concorda, porque fica muito difícil você respeitar o outro se você não tem essa consciência para você poder, por exemplo, vocês sabem do que eu estou falando, né? Para a população em geral, é difícil entender quando a gente está em plantão numa unidade de saúde e chega lá um cara que é terrível, foi um bandido, uma pessoa violenta, que machucou muito física e emocionalmente as pessoas para ser atendido, e chega aquela pessoa assim, o agente social, o cara mais gente boa do mundo, mais bacana, super produtivo na sociedade, no terceiro setor. E você tem que atender primeiro esse senhor, esse paciente que tem uma conduta horrível com pessoa. Por quê? Do ponto de vista de demanda de cuidado, ele é urgente e o outro não. Ou ele está mais urgente do que o outro. Isso é muito difícil para a sociedade entender. E a gente também tem que saber isso, porque você vai sentir dor, você vai sentir nojo, você vai sentir
tudo, mas, para além disso, você é profissional. E ali cabe a prioridade clínica de cuidado, a demanda que aquela pessoa apresenta, e não o que você acha dela. Se você é uma pessoa canônica, muito religiosa, chega um outro ateu, ou com hábitos muito diferentes dos seus, é importante ter essa consciência até para a gente se policiar, porque, na verdade, a gente sente tudo como todo mundo, só que nós temos obrigação, dever de administrar a situação como ninguém. Isso é uma habilidade que todos os profissionais de saúde precisam desenvolver. Então, essa consciência cultural, o que é meu, o que é do outro, a gente precisa desenvolver, precisa sempre pensar sobre isso. Acho que eu vou mandar as referências que vai ajudar para vocês depois. Quais são esses valores que a gente tem, que o outro tem, né? E o comportamento cultural, aí é o conhecimento. O que eu sei sobre aquela cultura? Estou de plantão no CTI, você é um intensivista, eu sou enfermeira intensivista, médico intensivista, o assistente social, e a gente tem lá uma pessoa que é um pai de santo, uma autoridade dentro de uma religião que tem toda uma paramentação com objetos e coisas que são mais visíveis, né, do ponto de vista cultural, exuberante na hora de uma manifestação religiosa. E ele precisa receber lá a visita de alguém da igreja dele, do centro espírita, do terreiro, né? Então, esta pessoa, ela tem muito mais dificuldade de receber essa pessoa, o líder espiritual, do que tem uma pessoa evangélica ou uma católica. Porque chegar um pastor ou um padre para visitar no CTI é muito mais fácil de organizar. Agora, se chegar alguém paramentado, como um pai de santo, para visitar o outro, aí é outra situação. Preconceito, tem a questão da etnia, tem um monte de coisa religiosa, vários elementos que interrompem aí esse fluxo. Então, eu preciso conhecer também o que é preciso, o que é necessário, o que é fundamental. Porque a gente pode conversar com esse líder espiritual e falar assim, olha, isso aqui pode ser, do ponto de vista de contaminação, isso aqui não é possível, mas do ponto de vista outro, esse aqui é possível. Então, o senhor vai chegar a fazer esse tipo de higiene, o senhor não pode fazer esse tipo de abordagem, ou o senhor tem que fazer, pode fazer, entoar lá o seu canto religioso mais baixo, porque pode incomodar outros pacientes que estão do lado, que são de outras religiões e são extremamente canônicos. Então, assim, essa conversa ela precisa ser, mas a gente precisa conhecer e estudar. Eu várias vezes tive que estudar rapidinho ali no celular o que era possível, o que não era possível, e sentar e conversar com o visitante para ver o que era possível e o que não era possível naquela situação. Isso vale para tudo, gente. O que a gente sabe que é parecido e diferente entre o que eu acredito, que ele acredita, e o que o outro lado acredita, para permitir que essa reunião aconteça, que esse cuidado aconteça. Eu tinha um paciente que cuidava eu e a geriatra, lá quando eu trabalhava no São Francisco, eu tinha um ambulatório às quartas-feiras que eu fazia troca de catéter para homens idosos que estavam aguardando para cirurgia de próstata, né? Para redução, cirúrgica da próstata e tal, retirada da próstata, na verdade. E aí tinha um senhor que ele era elegível para fazer cirurgia, né? E ele dizia para a gente que a gente cuidava dele, fazia os exames, fazia a troca de catéter, preparava tudo para a cirurgia. Aí ele, eu vou consultar meu líder espiritual. E aí o líder espiritual dele, na minha habilidade, até onde eu consigo identificar, ele não era um pajé clássico, mas também não era um preto velho clássico, era alguma coisa no meio, ele era do Maranhão, esse senhor. Ele dizia que era o primeiro pai solteiro do Rio de Janeiro, porque a esposa faleceu, e nem ele tinha chegado a casar, viveu maritamente anos com ela, mas na cabeça dele ele não era casado, então ele era pai solteiro porque não tinha o papel passado naquela geração que ele era casado, mas enfim, talvez mais casado do que muitas pessoas com documentação assinada, mas na concepção dele ele se identificava dessa forma. E aí tudo pronto, ele ia lá, o líder espiritual dizia que não dava, que não podia, que não era conveniente, que não era... E aí, o que você faz? Você não pode obrigar o paciente a fazer, você tem que aguardar até a próxima oportunidade, que seria no próximo ano. Isso foram 7 anos, gente, ele nunca fez a cirurgia, né? Ele veio a óbito, ele nunca fez a cirurgia. E a gente cuidou dele esses 7 anos, quinzenalmente, na época o protocolo da OMS era 18 dias para troca de catéter, né? Então trocava a cada 16, entre 16 e 18 dias, fazia a troca do catéter.
E a gente acompanhava, né, urina, cultura, para ver, né, evitar sepsis, essas coisas todas, porque e foram esses anos todos e não conseguimos, né? Então, assim, como você tem que respeitar essa pessoa, não tenham dúvida, a gente tentou de tudo, nós duas até, em viagens separadas, nós procuramos esse líder espiritual para conversar, e ele disse que não aconselhava, e a gente tentou de tudo, na visita domiciliar, né, visita de campo, a gente não conseguiu. Então, esse é o respeito que tem que ter. Doeu na alma, porque é uma pessoa que poderia ter vivido muito mais do que 7 anos, mas esse respeito tinha que ser feito. É a mesma coisa quando acontece, né, uma criança. Hoje em dia tem outro, a gente tem expansores plasmáticos, e coisa toda, mas quando o pessoal que é testemunha de Jeová não quer que seja feita a transfusão de sangue numa criança, e essa transfusão não acontece se os pais não autorizarem, por questões de, e aí toda uma argumentação, mas não pode acontecer sem autorização. Então, eu posso concordar ou não do ponto de vista eu, Jaqueline, de outro credo, de outra religião, mas eu tenho que respeitar o que aquela pessoa fala, e eu preciso conhecer, né? Para eu tentar respeitosamente negociar esse cuidado de saúde. E a sensibilidade cultural, né? Eu estou aberta a aceitar essa diferença? Será que eu sou tão canônico ou preconceituoso, alguma coisa que está enraizado, e às vezes ela transcende você? Alguém daquela etnia, daquela cultura, daquele coletivo te fez muito mal em algum momento da sua vida, e é muito difícil você aceitar. Então, assim, você precisa ter consciência disso. Isso não é um processo fácil, né? Isso não é um processo fácil, mas será que eu estou preparado a aceitar essa diferença? Eu tenho condições de aceitar? Ou está na hora de eu sair e alinhar outro colega para atender no meu lugar, né? Eu consigo fazer esse atendimento sem fazer julgamento de valor, né? Porque a diferença existe, mas sem fazer certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior, eu consigo atender sem fazer esse julgamento de valor. Isso é importante, a gente pensar e se conhecer nesse sentido, né? E analisar a nossa competência, né? Aí já é uma análise da sua própria competência. Que ajustes eu preciso fazer para poder cuidar, ou para poder repensar, ou para propor uma alternativa de cuidado comigo? Quer dizer, eu preciso conhecer mais alguma coisa? Eu preciso estudar mais alguma coisa? A gente teve uma roda de conversa com vocês que foi até às 11 horas da noite, um dia quase. Eu fiquei aqui maravilhada, porque eu aprendi tanto naquele dia, não foi café filosófico, foi uma reunião da Liga, e eu fiquei maravilhada. Da Liga deles. Lembra? Foi maravilhada, que aquilo foi sensacional. Fiquei até aqui à noite aprendendo, exatamente nesse mesmo local onde eu estou, está claro, ficou escuro, acendi luz. Falei, por favor, ninguém vem aqui, porque eu estou aqui no momento ímpar de aprendizado. Então, o que eu preciso aprender? Ali eu analisei a minha competência e falei assim, gente, quanta incompetência que eu já fiz na vida, tentando abordar determinados grupos, e aqui é a oportunidade de eu rever isso e melhorar. E olha, gente, eu trabalho, porque eu tenho um laboratório de pesquisa, eu faço pesquisa, mas nada substitui a prática, nada substitui a ponta, nada. Então, por exemplo, eu amanhã teria que ir para a ponta, que eu ia para a clínica médica do HU lá para geriatria. Só que eu pedi para trocar, porque amanhã eu tenho que estar em Petrópolis entre 6 e 7 horas, de um jeito ou de outro, porque amanhã faz 1 ano que meu pai morreu. E aí, para minha mãe, ela me pediu se eu podia ir à missa com ela. Eu iria de qualquer forma, mas assim, fazer algumas outras coisas, que tem uma parte cultural, que eu sou da mesma religião que ela, mas ela é muito mais canônica do que eu. Então, eu vou fazer essa situação. Então, eu não estaria em condições de trabalhar bem amanhã. Então, eu troquei para quinta, mas vou para a ponta. Então, isso a gente precisa conhecer em nós mesmos, porque isso não é demérito, isso é você estar no seu melhor para atender o seu paciente. Então, se você não está no seu melhor, não dá aula, não atende o paciente, passa a ver com o colega, remarca o paciente, respeite a você e ao outro. Isso é que é importante a gente trabalhar, porque também não pode exigir tanto de você, se não estiver bem, você não vai conseguir ser competente culturalmente, né? E aí, quando a gente pensa nisso tudo, em relação, poxa, atenção psicossocial, né? Porque é transcultural isso que eu estou falando. Para eu olhar, eu vou dizer para vocês com toda certeza, quando dois receios que eu tinha quando eu era estudante. Primeiro, assim, eu estava em dúvida se eu ia fazer enfermagem ou engenharia química, bem parecido. Eu fui fazer enfermagem. Aí eu fiz química industrial no ensino médio,
para ver se, né, tirar a dúvida. E eu, não é química que eu quero fazer, então eu vou fazer enfermagem. Eu fiz enfermagem. Aí foi um problema também. Por que eu vou fazer enfermagem e não fazer medicina? Não, mas eu quero fazer enfermagem. Não, por que não? E aí eu falei, não, porque cuida e tal. E aí eu optei, e foi, graças a Deus, foi uma boa escolha. Eu sou muito feliz no que eu faço. Então, nesse processo de escolher a profissão da gente, tem que fazer o que você quer fazer na vida e fazer bem, para você ser feliz, para você ser feliz com o outro. E fazer bem, assim, poder cuidar bem do outro, né? E essa escolha, né, na profissão, quando eu terminei a graduação, estava no finalzinho, eu tinha medo do meu primeiro emprego, porque eu não tinha feito curso técnico de enfermagem, eu nunca tinha trabalhado como técnico de enfermagem, tinha a menor ideia de como era ser técnico. E tinha alguns colegas que tinham feito, uns exerciam, outros era só para saber. Lá no fundo, a maioria não faz, né? O técnico vai direto para lá. E aí, o que acontecia? Eu tinha medo, porque eu falei assim, meu primeiro emprego, eu vou pegar um monte de técnico de enfermagem que vai ser super escolado, com uma experiência danada. E eu não tenho essa experiência de técnico, vai ser um negócio esquisito, mas eu vou lá. Então, e não deu outro, meu primeiro emprego no hospital universitário, todo mundo super escolado, pessoas com muita prática, né? E eu não tinha aquela habilidade de funcionar a veia igual todo mundo. Então, mas eu tinha outras habilidades, quer dizer, então vamos fazer tudo de casa, tudo clínico, eu vou pegar a veia, comecei a pegar às vezes até aprender a pegar bem, aquela coisa que eu olhava assim, não via. Porque quando está na sala de aula, no laboratório, o professor fala assim, olha, você vai funcionar, você vai sentir a agulha transfixar a pele, entrar na camada muscular do vaso, até atingir a luz. Eu olhava para aquele negócio e via o sangue, entrou, está no vaso, pronto, está na luz. Eu não sentia nada daquilo. Hoje eu consigo perceber, mas é o que acontece, é a prática que percebe, que antes eu fazia o procedimento pensando na técnica, tem que fazer isso, 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 igual os procedimentos que vocês têm aprendido na faculdade, todos eles. Você pensa na técnica, depois o feeling vai. E aí eu pensei assim, bom, como é que eu vou fazer agora para trabalhar com os colegas, né? Eu fui trabalhar, tive a felicidade de trabalhar numa instituição que a tônica era a interdisciplinaridade. Então, no começo, a gente trabalhava muito assim, linha paralela, né? Ninguém se encontra, todo mundo do lado, era todo multi, mas inter. E depois a gente passou a trabalhar junto, porque a divergência acontecia, né, entre eu, outros colegas enfermeiros, o colega médico, o colega assistente social, o nutricionista, mas a gente depois sentava para fechar e vamos em frente, quer dizer, no olhar a gente já sabia o que cada um ia dizer mais tarde. E foi assim, uma das grandes experiências da minha vida, entendeu? De trabalhar interdisciplinarmente com essas pessoas, porque no começo foi multi. Não nego que foi, mas a gente evoluiu, conseguiu avançar e trabalhar para o paciente. Isso foi muito legal, porque a gente aprendeu coisas assim incríveis juntos. Nós somos amigos todos até hoje. Você encontra, assim, pode passar 10 anos sem se ver. Você encontra, parece que era ontem que você estava na enfermaria ou na clínica junto. Então, isso é uma das grandes coisas. Né? Vencer esses receios de trabalhar dentro da própria equipe, trabalhar com a equipe, com os colegas da profissão, que é de cenário, né? Trabalhando de cenário. Então, isso são coisas que passam na vida da gente e não é no começo, não, demora um tempo, mas vale super a pena. E nesse processo todo, né, e também trabalhar fora, né, às vezes cheguei em alguns lugares assim, como é que eu entrei aqui por engano, mas só que, na verdade, a gente tem que pensar que a saúde do Brasil ela é excepcional, a gente só precisa se organizar melhor, porque essa plasticidade intelectual que nós brasileiros temos, ninguém tem. Então, se você aprende, né, existe uma autora, chama-se Patrícia Benner, ela trabalha em CTI, ela dizia o seguinte, no começo, essa coisa que eu falei para vocês, né, a gente vai lá, olha, e veio o sangue, então tá na luz do vaso, você conseguiu chegar, né, com o ponto que você queria, com catéter, o que for. No começo é isso, é o profissional novo, né? Agora, quando ele fica um expert, ele consegue sentir, porque ele treinou, ele fez, ele aprendeu cada dia com outro paciente, com outra pessoa, com outro colega, e ele se tornou um expert. Então, a gente chega do noviço ao expert, isso é um processo, né, longo. E aí, para a cultura também, a sensibilidade cultural é por aí. A gente tem que estar sempre sabendo que a gente precisa aprender mais. E na atenção psicossocial, né? O que você pensa nisso? Lembra que eu comecei a nossa conversa falando que aconteceu comigo quando eu fui estudar no Rio? É uma coisa assim, eu sofri muito,
A minha primeira vez também que eu fui morar fora do país, eu sofri muita coisa, gente, muita coisa. Porque era uma cultura diferente, eu era a única brasileira naquele programa, era um programa da ONU. E aí depois eu fui aprendendo, né, a trabalhar com essas culturas. Acho que foi melhorando a minha competência cultural, ainda tem muita coisa para aprender, mas foi sendo mais fácil, né? Digamos assim, menos difícil. E aí, quando a gente fala nessa atenção psicossocial, ela é muito importante, porque aquela pessoa que está hospitalizada, aquela pessoa que está em algum nível de atenção, né, da rede, precisando de cuidado, essa pessoa tem uma cultura, ela mora num lugar, ela vem de uma família, ela tem um jeito. A casa dela, se você chegar, for fazer uma visita domiciliar, um atendimento domiciliar, você vai ver ou acompanhar um ACS, você vai ver que a estante daquela família pode ter coisas que nem combinam muito uma coisa com a outra, mas tem um significado. Aqueles objetos na casa daquela pessoa contam a história dela e a cultura dela, o que é importante. Então, isso são informações para nos ajudar. Com o que a pessoa traz na bolsa, às vezes, né? O que é importante naquela bolsa para ela, naqueles objetos, naqueles detalhes dentro da bolsa. A cultura pode estar em qualquer lugar, não é uma cultura clássica, por exemplo, o indígena, o cigano, como eu tenho muito aprendido com vocês e com os líderes, né, das etnias e dos coletivos, com o paciente, né? O portador de transtorno mental, ele tem uma cultura, a família tem uma cultura que a gente tem que pensar e aprender com eles, não são todos iguais, né? E o que é a atenção psicossocial? É o cuidado na vida, não é o cuidado quando você está dentro de uma instituição de saúde mental, dentro do CAPS, dentro de uma instituição uma instituição total, né? Como Goffman aponta, classifica, mas são lugares onde as pessoas estão lá. E aí, todo mundo precisa de atenção psicossocial. Vocês estão vendo o que está acontecendo nessa coisa da pandemia, né? As sequelas que a gente está tendo aí, da apresentação, dos cuidados, dos idosos, dos jovens, da escola, né? O que aconteceu com a meninada que ficou em casa? Aqui em Petrópolis, acho que hoje que voltaram as escolas do município, você imagina o tamanho do problema para essas crianças, né? E para essas famílias, que essas crianças não estavam na escola, e o acesso tão diferenciado, tão limitado. Então, o que é a atenção psicossocial? Não é uma reforma, a gente tinha aquela reforma houve a reforma psiquiátrica, mas não é uma reforma de modelo, de unidade de saúde, é uma reforma de prática profissional, né? A gente passar a cuidar da pessoa em todos os ambientes, na vida, onde ela estiver. A atenção psicossocial nunca ficou tão em alta como agora, ou tão na mídia. Na verdade, ela sempre foi importante, só que ela está mais na mídia agora, né? Se você quiser trabalhar, sair com emprego garantido hoje em dia para vocês da medicina, da enfermagem, serviço social, é querer trabalhar com idoso e saúde mental. Isso é certo. Vocês vão ter clientela certa, não vai haver dificuldade de paciente, entendeu? Seja na atenção básica, seja no setor privado. Se você for bom e competente, não for apenas sedutor, porque o pessoal da minha geração podia ser sedutor. Abraço e tal, isso aqui. Agora, hoje, a geração de vocês tem que ser competente, tem que estudar, porque não é igual, como você vê assim, telefone novo, você compra o último modelo, amanhã já sai o outro, um aplicativo novo, um dispositivo não é mais HD, é SSD, é mais outra coisa. Então, quando você vai montar um computador na Dell para você escolher lá os elementos que você quer na sua máquina, você contou hoje, semana que vem já tem um elemento novo, um novo dispositivo que você pode acrescentar ou não, modificar na sua máquina. Então, essas são coisas importantes, porque isso é uma coisa contínua. Então, a atenção psicossocial também é contínua, e as demandas vão se apresentar de acordo com o que a sociedade for ocorrendo. Agora está essa 11 de setembro, né, ficou muito forte. Eu lembro disso, que nesse dia eu estava nos Estados Unidos, eu estava tomando café para descer para o meu laboratório na faculdade lá, trabalhava lá. E aí, eu assistindo, assim, estava em pé, porque eu estava na costa oeste, era 6 horas da manhã, 7, e 9 horas da manhã em Nova York, né, por volta das 9 horas. Então, eu estou lá em pé, comendo uma cereal para descer correndo, atrasada, porque eu morava em condomínio atrás da faculdade. E aí eu estou assisti o primeiro, bateu o primeiro. Quando entrou o segundo avião, eu falei assim, caramba, que coisa mórbida, ficar repetindo essa coisa horrível, né?
E aí, daqui a pouco, desce tudo. Eu falei assim, caramba, eu cheguei lá que não tinha internet na faculdade, não tinha nada, tinha um monte de pânico, um monte de coisa. Assim, nem tem adianta tentar, vamos arrumar um rádio de pilha aí para a gente ouvir o que está acontecendo, porque não existe mais o World Trade Center, não tem mais nada, muitas populações. Aí, olha só o que acontece, a questão cultural, como é que é muito importante. Eu vou dar um exemplo clássico de sofrimento. Os Estados Unidos foi atrás do Osama Bin Laden, porque foram, né, vai descobrir quem foi que mandou fazer isso, tal, tal, tal. Eu tinha uma colega de turma, nessa época, eu estava em doutorado nos Estados Unidos, e aí o estudo dela era com mulheres afegãs que estavam morando nos Estados Unidos, ainda não estavam com toda a documentação, né, não tinha ainda green card, autorização oficial para lá, e sobre as práticas de saúde. Como é que é você morar num país, ter que cuidar de você e de sua família, sem você ter a papelada e o medo de ir no serviço de saúde ser pescado pela Polícia Federal de lá a partir do atendimento em saúde. E aí ela tinha feito um estudo piloto, fez uma questão cultural, como é que era essa questão cultural, porque a orientadora dela era uma antropóloga cultural em saúde. E aí o que acontece? O estudo dela foi para o brejo. Qual é a pessoa do Oriente Médio que ia querer falar com uma americana, bem assim, clarinha, olho claro e tal, americana típica, clássica, caucasiana? Quem é que ia querer falar com uma mulher dessa? Ninguém ia receber, ninguém ia falar nada. O estudo dela foi para o lixo. Foram assim, 2 anos de aculturamento que ela estava fazendo, de aproximação com aquela comunidade, e foi embora, porque transcendeu, entendeu? Não tinha como ela fazer aquela pesquisa, e acabou. Na verdade, foi muito triste, porque ela foi o menor problema, né? Embora seja uma tragédia na vida dela pessoal, mas quantas mulheres e crianças deixaram de ser atendidas, né? De trabalhar, de pensar possibilidades de cuidado naquela cultura. Eu digo para vocês, como uma latino-americana lá, nessa época, eu me senti como faltar pouco botar um código de barras na minha testa, porque todo estrangeiro passou a ser suspeito. Né? Todo estrangeiro. Então, assim, eu era uma internacional toda legalizada, eu estava com visto de cientista lá, visto J. Mesmo assim, eu recebi vários outros números que eu praticamente, sabe, se eu tivesse passado, estava escaneada em qualquer lugar. Foi muito triste aquele dia, foi um dia triste, foi um dia assim que eu nunca senti tanta tristeza no ar, em lugar nenhum na minha vida. Foi muito triste aquele dia. Mas, assim, os dias que sucederam, né, foram os dias depois daquilo, foram aqueles dias assim, que eu me senti um próprio objeto de supermercado para ser escaneado para todo jeito, né? Estava escando passar naquele arco, né, imantado, e ainda tocar o negócio, apitar comigo lá. Porque foi todo estrangeiro, passou por uma situação muito difícil naquela época. Imagina essas mulheres, né? Então, e as famílias delas, olha só o desafio, né? Eu acredito que até hoje. Eu tinha uma amiga que ela era americana e namorava um rapaz do Paquistão. O cara o pai era empresário, né? Trabalhava com tapetes, e ele era arquiteto, um arquiteto incrível. Ele também falou a mesma coisa, porque aquilo para mim foi pior ainda. Você imagina você, latino-americano, imagina eu do Paquistão. Se eu passar na porta, o negócio apita. Você acha que vai apitar, mas já apitou. Então, assim, é a forma de dizer, né, gente, que essa questão, como é que foi difícil, como é que é difícil. Então, a dinâmica histórico-social, ela vai acompanhar a gente todas as práticas de trabalho, né? Então, da mesma forma que vocês vão sempre ter que estudar, porque toda hora sai, como eu usei o exemplo, né, dos equipamentos eletrônicos, toda hora na saúde tem uma coisa nova publicada. E toda hora na cultura de alguém a gente tem alguma coisa para aprender. Né? Sempre a gente vai ter alguma coisa para aprender, não tenham dúvidas, entendeu? E como é que a pessoa vive, ou dentro de um grupo, tem uma tribo ou um grupo que trabalha diferente, então isso é muito importante. Então, essa diversidade social e cultural, ela faz parte e ela é demanda da atenção psicossocial da gente. Aqui ninguém, mesmo que não sejam psiquiatras ou da geriatria e da gerontologia, todos vocês, vão ter que ter um mínimo de competência em geriatria, gerontologia e saúde mental. Por quê? Vocês vão tratar a pessoa como um todo, ainda que sejam especialistas, os super especialistas. Tem que ter um mínimo de atenção, um mínimo de abordagem para aquela pessoa, porque aquela cabeça não está desconectada do corpo, né? Então não vai ter jeito. E aquele corpo envelhece, mas ele ainda tem um fígado, tem um baço, tem um rim, então você pode ser especialista da área clínica, mas você tem que olhar aquela pessoa na fase de vida que ela está. Né? E, assim, a gente precisa cuidar disso, a questão do louco, né? Quem é maluco?
por exemplo, quando o presidente fez algumas colocações e um grupo, vocês sabem que a UFRJ ela é de esquerda, então teve um grupo fazendo uma crítica e chamou o presidente de maluco. Aí tinha os usuários de saúde mental lá do hospital, assim, maluco nada, maluco sou eu tomo remédio, eu tomo medicação para isso, ele fez maldade. Então, assim, as pessoas podem se sentir ofendidas, né? E com um termo que, na verdade, não estava ofendendo aquela pessoa, aquele paciente, estava fazendo uma crítica política, mas aquela crítica política acabou batendo muito mal para aquela pessoa. Não, ele não é maluco, o maluco sou eu que preciso de tomar remédio. Isso ele se sentiu ofendido em função daquela crítica política, né? O Amarante, né, que é o pai da atenção psicossocial, que era um dos grandes pensadores da atenção psicossocial, ele fala, chama muita atenção, cuidado para não pensar que a reforma psiquiátrica é uma reforma de serviços, mas tem que ser uma reforma de pessoas, de condutas, de abordagens técnicas e clínicas, né? Então, a rede, quando você pensa na rede, a rede de atenção psicossocial, ela pode ser uma estratégia de saúde da família, ela não vai ser só o CAPS, não vai ser só uma residência terapêutica, né? O centro de atenção psicossocial ou uma residência terapêutica, né? Ele vai ser todo lugar, né? Matriciamento, essa pessoa vai dar o primeiro atendimento onde ela estiver, onde ela apresentar a necessidade de ajuda, né? Ajuda profissional. E aí a gente precisa criar e ampliar as formas de tratar e de cuidar. Eu queria que vocês agora circulassem, né, a palavra. Vou ouvir vocês aí agora, porque eu já falei muito. Como é que está sendo para vocês esse processo? Né? Vocês já pararam para pensar nisso enquanto estão estudando, trabalhando, né, dando aula? Porque tem sempre uma cultura diferente. A gente vai trabalhar em uma cidade diferente, em um lugar diferente. Então, é muito adequado procurar. Uma vez a gente tem uma pessoa... amiga nossa que casou, ela é chinesa, e ela casou com um rapaz que é indiano. E aí tinha um casamento, e a gente queria um casamento assim, homenagear o casamento. Eu já falei isso para vocês alguma vez. E aí a gente não sabia, queria assim, vestir a roupa adequada, vestir uma roupa étnica, né? Mas também não queria ser desrespeitoso, porque não sabia nem se podia fazer isso. Aí nós contactamos uma colega do mestrado, se perguntava o que podia, o que não podia. Não pode usar vermelho de jeito nenhum, porque o vermelho é da noiva e tal. E aí a unha, tinha um protocolo até para a unha e para o sapato, para a gente não cometer gafe, né? Então, foi assim, foi muito interessante, porque o que a gente aprendeu naquela... que ela dava uma aula para a gente, assim, para não cometer uma gafe, uma indelicadeza no casamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muito sobre a cultura de uma forma geral, né? Essa menina que deu ajuda para a gente foi a do Paquistão. O marido da nossa amiga era indiano. Mas, assim, ela sabia muito mais do que a gente, né? E nada assim, você olha na internet, gente, internet não é nada, é só para começar a bola rolar, mas a gente tem que conversar mesmo com as pessoas para saber como é que são as coisas, né? Uma vez a gente fez uma festa eu morava em Malta, a gente fez uma festa de confraternização, e assim, cada um levava um prato típico do seu país, alguma coisa para dividir. E aí, de repente, tinha um rapaz, ele era muçulmano, e deu uma hora, a gente procurou, ninguém achava o rapaz, o que aconteceu? Será que a gente fez alguma coisa indevida, não sei o quê? Daqui a pouco, alguém acha ele embaixo da mesa, na hora da oração, e a gente não deu conta da hora, entendeu? A gente cometeu essa gafe, ele precisava de um momento recluso, e a gente não deu esse espaço para ele. Foi horrível. Assim, me senti mal a beça naquilo, mas ele foi muito generoso, ele disse, não, vocês não sabiam, né, e tal, não tinha detalhe, eu também não falei, mas, assim, eu precisava sair. E aí foi uma situação, assim, que eu aprendi para a vida, entendeu? São coisas, assim, dolorosas, né, a gente dar um furo desse é doloroso, mas a gente aprende para a vida, dá uma acessibilidade maior. Então, vamos lá, gente, vamos circular a palavra, né, como é que tem sido para vocês essas questões? Já passaram por alguma questão cultural, né, de um lado ou do outro? Olha, sobre aquilo que muita gente fala, né, principalmente de testemunho de Jeová e transfusão de sangue. Olha, não sei, é que a conversa está muito tranquila, então não sei se ela me permite até discordar do seu ponto de vista, mas eu não acho uma pena. Eu acho legal que ela... Porque, assim, se ela fizer aquilo que a gente acha como profissional de saúde que ela deve fazer, ela vai viver, mas ela não vai estar vivendo a vida dela.
né? Então, assim, a pessoa também tem o direito de escolher como ela vai morrer. Faz parte, aquela coisa da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é super famosa do cuidado paliativo. A morte é um dia que vale a pena ser vivido e você tem o direito de escolher como você vai morrer. Faz parte da vida. Eu não sei, eu acho que não é que eu fique feliz que a pessoa vai morrer, mas que bom que ela teve essa oportunidade de escolher conscientemente. Também tem isso, né? Porque tem muita gente que se perde álcool, droga, ou só não faz um tratamento necessário, às vezes também por incompetência da gente de passar como esse tratamento. Hoje mesmo eu estava fazendo a evolução de um paciente que ele tomou ele foi num cardiologista para tratar a diabetes que ele tinha pegado, e o médico tinha falado que era para ele tomar uma caixa de glifagem. Ele tomou em um dia uma caixa e nunca mais voltou. E ele achou que estava curado. Então, que era tratamento tipo antibiótico. Aí, enfim, e esse paciente não escolheu perder membro inferior, né? Então, assim, que bom que pelo menos de todas as mortes ele pôde escolher a que menos mal lhe fazia, ou que mais bem lhe fazia, né? E quanto pergunta, como eu quero muito geriatria, né, e eu sempre acabo ficando meio focada nisso, eu queria saber quais os pilares sociais que a senhora acha que melhor colaboram para um envelhecimento psicossocialmente saudável. Olha, você estar no lugar que você quer, com as pessoas que você quer, né? Então, eles falam muito desse depoimento, né? Porque frequentemente as pessoas dizem assim: eu não me sinto a idade que tenho, né? E eu estou feliz aqui. Então, ela tem que estar com as pessoas que ela quer e fazendo o que ela quer. Por exemplo, um exemplo para você, tinha uma senhora que eu cuidei dela há muitos anos no ambulatório, e ela disse para mim que começou a viver depois que o marido morreu, porque até então ela vivia com um relacionamento abusivo, ela estava presa naquele relacionamento, na cabeça dela, ela não se via se libertar daquilo, acabar com aquele casamento, e quando ele morreu é que a família soube o tamanho do abuso que era, e ela passou a viver bem, fazer as coisas que ela tinha vontade. E aí ela teve um tumor no cerebelo, e ela falou para mim assim, no consultório: Jaqueline, o meu sonho é que lá a gente fazia assim, a enfermeira da gerontologia cuidava dos pacientes estáveis, quando tinha uma estabilidade, eu mandava para a geriatra, que até já foi presidente da SBGG, a Silvia Pereira, Elias Pinheiro, a gente trabalhamos muito tempo juntos. Então, o que aconteceu? Vamos fazer o sonho dela era ir ao Pantanal, e ela queria ir, ela tinha juntado dinheiro, estava no final da prestação, aquelas passagens que compram, né, e vai pagando a prestação um tempão. Ela falou assim: Jaqueline, eu estou doida para ir, eu quero ir, a cirurgia vai ser dali um mês, sei lá, 2 meses, não me lembro o tempo, e dá tempo de eu ir, o que você acha? Eu falei assim: faça. Por quê? Eu não sabia se ela conseguia sair da cirurgia, né, e ela tinha condições de fazer. A família foi lá no ambulatório tal brigar comigo, entendeu? Como assim? Você deu força? Vem cá. O dinheiro não é dela, a vontade não é dela, não é o sonho de vida, ela não viveu a vida inteira nesse relacionamento abusivo. Então, por que não? Né? E ela voltou, fez a cirurgia e saiu, ficou bem, mas depois voltou, ela teve outro tumor no mesmo local e aí ela não resistiu a segunda vez. Mas ela fez. Então, se você está bem, fazendo as coisas que você gosta, né? Este é um pilar, a autorrealização. Na verdade, assim, eu trabalho muito com autoeficácia, né? Então, quando você acredita que você pode cada vez mais, né? Fazer o que te deixa feliz, o que te deixa contente. É claro que tem os limites, né, do bom senso, tem coisas assim que você não vai fazer para agredir o outro, tal. Então a gente sabe disso. Mas é estar bem consigo para estar bem com o outro. Porque ninguém envelhece igual, né? Você sabe, por exemplo, que a gente viu esses atletas aí, eles têm um sistema cardiovascular, quando envelhecem, privilegiado. Já o osteoarticular, com muito, seria nossa medalhista de ouro, ela já fez várias cirurgias no joelho, por causa do tamanho do desgaste articular que ela já fez por uso, né, daquilo. Então, a pele. Então, você tem essas nuances a fazer uma boa avaliação clínica e conhecer a história do paciente. Mas, indubitavelmente, fazer o que ele gosta, tá, onde ele quer com as pessoas. A autonomia e independência funcional você já ouviu falar disso, você gosta de geriatria, não tem outra coisa para dizer. Acaba tudo na autonomia e independência funcional, mas
o respeito à individualidade é fundamental. Obrigada. Eu não discordo até tem amigos que são testemunhas de Jeová. A questão, eu fico com pena, às vezes, de uma pessoa jovem, super produtiva, que pode fazer muitas coisas. Então, é o meu lado, eu estou mostrando para você o meu viés de enfermeira, que não sou testemunha de Jeová, com uma pessoa que eu respeito profundamente, porque tenho amigos que são família, a família inteira, e amigos de infância, mas que, para mim, é um dilema. Eu estou mostrando para vocês, quer dizer, não posso ser medíocre com o que eu falo para vocês. Eu tenho que dizer, olha, eu tenho esse viés. Então, eu fiquei com pena, mas eu tenho sempre que respeitar, né? A gente tem, assim, graças a Deus, por causa disso, vários outros dispositivos, né? E expansores plasmáticos estão sendo desenvolvidos, né? Mas, do ponto de vista pessoal, a gente tem que ter consciência dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades, né? Entendi. Todo mundo acaba esbarrando em algum preconceito involuntário, né? Porque a gente cresce numa sociedade muito preconceituosa. Hein? É quase que inviável você... Às vezes a gente acha que não tem preconceito, aí bate numa situação e você fica, eu tinha. É verdade, exatamente, é verdade. Eu acho que Obrigada, Patrícia. Vamos circulando. Obrigada. Acho que passa também pela questão da nossa formação, que é para salvar as pessoas. Então, a gente vai com aquele intuito de salvar, de aliviar, de melhorar, e, de repente, a pessoa diz não. E aí a gente tem que assimilar, tem que refletir sobre aquilo, não é? Eu tive uma senhorinha, uma fofura, que dava para viver ainda bastante tempo, e tinha sido feito... Tinha havido a indicação de hemotransfusão, e ela foi com o filho dela no meu consultório, porque eles não queriam fazer a transfusão, ela tinha indicação de hemotransfusão e eles queriam homeopatia para substituir, e eu não podia. Com o coração partido, eu conversei com eles mais de 1 hora, expliquei, pedi para ponderarem, falei do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, tudo mais, conversei, parará. Não fiz a prescrição porque eu ia estar sendo antiética, entendeu? Perante a medicina. Conversei bastante com eles, e aí eles resolveram ir ao Hospital Silvestre e conversar com algum médico que fosse daquele... como é que eu vou dizer? Daquele grupo cultural evangélico, que ficaria mais fácil do que conversar comigo. Mas eu servi ali de uma ponte, de um meio termo, né? E depois o filho dela voltou para me agradecer. Voltou assim, me telefonou lá para o consultório para agradecer pela minha postura, que eles tinham entendido, que tinham levado a mãe, ele tinha levado a mãe naquele dia mesmo com a minha cartinha para o Silvestre, que eles conversaram com o médico de lá, que ela ficou internada e porque realmente não tinha condição dela ficar fazendo tratamento em casa. E então eu acho que é hematócrito de 6 ou de 7, foi um dos um negócio sério. Eu não podia, tinha que tomar sangue e eu não poderia fazer uma prescrição, entendeu? 6, 7 de hematócrito foi o hematócrito mais baixo que eu já vi na vida. E aí ele agradeceu, ela ficou no hospital, se recusou a tomar o sangue, usou uns expansores lá, mas veio a óbito. Mas eles estavam confortados, em paz, entendeu? Então, os médicos lá foram muito sensíveis também, a equipe, eles e eu, sem ferir a ética, que é um problema. Então, esse mal-estar que a gente sente é porque o nosso treinamento, a gente aprende a respeitar, mas o nosso treinamento, inclusive perante a lei, a Constituição, ela preserva a vida, né? Entendeu? Antes de tudo é a vida. Depois, então, por sorte, eles conseguiram ter uma boa escuta e foram para o hospital, lá para o Silvestre, que naturalmente teve a abordagem, mas indicaram a internação, porque era a indicação, né? Então, são coisas muito delicadas, muito sensíveis, entendeu?
Mas A quando, por Márcia, exemplo, eu estava estagiando lá no... Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora, pior que eu fiquei um tempão lá. Mas naquela casa de idosos lá de Itaipava, aquela lá São bonita, João de linda, Deus, isso. A gente discutia, por exemplo, aquela coisa óbvia, né? Senhora, 98 anos, ela está tendo um infarto, ela está despindo, ou ela só está morrendo. É, e às vezes é isso, né? Nós estamos treinados para salvar a pessoa, mas salvar do quê? Né? Porque às vezes nosso salvamento não é salvação não é a salvação da pessoa também. Às vezes a nossa interferência vai deixar ela pior, e não é só em corpo, é em mente também, né? Exatamente. Aí perde a dignidade da morte, né? É, Do instante especial como é a morte, né? só assim, eu reitero para a professora Márcia, eu gostaria de chamar a atenção que é uma coisa assim, como a professora Márcia fez didaticamente, ela encaminhou para o melhor especialista, para o melhor local, porque é diferente da negligência. Então, a professora Márcia, ela avaliou, ela encaminhou, ela respeitou a decisão da família, mas ela encaminhou. Então, todos nós, a gente não pode usar o respeito e trazer para a negligência, como a professora Márcia fez. Ela fez um encaminhamento, inclusive porque vocês podem responder processo ético, por não encaminhamento adequado, ou negligência do cuidado. Então, isso é muito importante, essa cautela. Todos nós podemos, por exemplo, um paciente chega para a gente e fala que está pensando em cometer suicídio, é notificação compulsória, porque se ele sair dali e matar, você é enrolado no processo, se matar, você é enrolado no processo. Então, você tem que ligar para alguém, pergunta se ele quer conversar com alguém, encaminha para um cuidado, para uma companhia. Ele tem o direito de fazer tudo. No caso do idoso, como você fala, a gente não tem essa cultura no Brasil, está começando agora, né? Aqueles Advanced Directives, que é assim, diretivas avançadas. Olha, eu não quero que me ressuscite, eu não quero que me coloque assim, aquilo, outro, eu não quero ser submetida a esse ou aquele procedimento. Então, a pessoa tem o direito de fazer isso, mas se a família optar diferente, a gente tem que fazer o que a família opta. Então, ainda tem esse detalhe. Agora, existe, sim, uma coisa importante, todos nós aqui temos isso em mente. O paciente pode estar fora de possibilidade terapêutica tecnológica, de equipamentos, de medicamentos, mas nenhum vai ser fora de possibilidade terapêutica de cuidados. Então, todos nós vamos cuidar dessa pessoa. Ela pode estar fora de possibilidade tecnológica, né? De equipamentos, de medicações, não vai responder, não tem nada que atenda às necessidades ou que vá dar conforto naquele momento de alguma forma, mas nenhum é fora de possibilidade terapêutica de cuidados. Então, isso é muito importante, né? A gente pensar, como a professora Márcia apontou, olha, é um desejo, mas vamos encaminhar isso para uma decisão maior, né? E isso respalda a prática profissional. Isso é um exemplo a vocês se inspirarem. Temos mais pessoas na sala, a palavra está circulando, está parada em algum lugar aí? Bom, eu até agora eu não tive muita experiência, assim, com um paciente, assim, nesse quesito de multiculturalidade, assim. Mas eu estava lembrando um pouco sobre uma paciente que nem fui eu que tive, foi uma amiga minha, que está no mesmo módulo que eu acho que bate um pouco nessa tecla, principalmente interação com o profissional ali, né? E você entender um pouco da cultura do paciente para conseguir meio que acessá-lo, né? Entre aspas, assim. E era uma paciente bem idosa também, que tinha hipertensão, diabetes, dislipidemia, e ela fazia tudo direitinho quanto a dieta, caminhava, bebia bastante água, só que ela sempre tinha todos os parâmetros totalmente descontrolados. Aí nessa consulta, essa menina conversando com ela, descobriu o que ela era analfabeta, ou seja, ela tinha todas as medicações, ela fazia dieta, se alimentava bem, mas ela não conseguia tomar a medicação certa no horário certo, né? Talvez ela confundia, tomava de forma totalmente aleatória, né? E por mais que ela tivesse bastante filhos, acho que eram uns 7 ou 8, ela morava sozinha e nenhum meio que ajudava, algo assim. A única pessoa que ela tinha para ajudar às vezes, mas não conseguia ajudar muito bem, mesmo tentando, era uma dependente química que era a vizinha dela. Então, às vezes, sob efeito de droga, mas tentava ajudar ela, não sabia ler muito bem e tentava ajudar. E aí essa menina fez esse manejo de descobrir primeiro o que era o problema, então era analfabetismo,
E aí ela fez aquele esquema com os reloginhos e foi colando na caixa dos remédios para ajudar. Foi uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto, né? E que há menos de um mês eu consegui ver isso no ambulatório escola. Então acho que é uma coisa que eu acho que a única experiência que eu consegui ter, né? Direto vinculando isso. Isso é muito interessante, porque uma coisa também, a forma que pode fazer é construir, sabe essas cartas enigmáticas de desenho, palavra, desenho, mais somar com o paciente. Porque você fazendo isso com o paciente, ele aprende como é que faz, ele constrói junto com você essa carta enigmática, essa carta da medicação, da prescrição, de como fazer, ou do cuidado, né? Porque acaba assim, essa coisa tem que juntar, tem que cuidar a prescrição que o médico deu da medicação, mas os cuidados da enfermagem, e aí juntar isso tudo para ela se cuidar. Você bota o comprimido antes ou depois do prato, no desenho. Então, se ele desenhar isso com você, nunca mais vai esquecer. Né? E é onde ele vai colar esse pôster, esse desenho, porque às vezes ele também pode ter uma deficiência visual, e aí você faz pequenininho, não enxerga, tem que fazer grande. Eu vou botar onde? Porque você não esquece de olhar, vai ser na porta da geladeira, vai ser no espelho do banheiro, na parede, um lugar que a pessoa passe, né, frequentemente. Então, isso foi legal, porque embora tivesse essa pessoa que tivesse um problema de saúde, né, que é a questão da dependência química, ela era o melhor informante, era a pessoa da atenção psicossocial mais próxima, afetiva, de confiança para essa pessoa tomar a medicação. Né? Então, foi uma coisa assim, a gente tem que acreditar nos usuários, acreditar na comunidade, que a gente pode fazer, que pode melhorar. Isso aí foi uma questão interessante, porque o melhor informante, gente, nem sempre é o familiar. O melhor informante pode ser o vizinho, pode ser o melhor amigo, pode ser uma outra pessoa que não é o familiar. Isso não quer dizer que o familiar é bom ou ruim, não. É questão de proximidade. Quando eu morava fora, o melhor informante sobre meu pai e minha mãe era vizinho. Sabia se tinha ido ao médico, se tinha não sei aonde, se tinha ido trabalhar, não tinha. O vizinho sabia tudo, eu não sabia. Né? Por exemplo, você passa o dia todo na faculdade ou no estágio, nas práticas curriculares de vocês. Às vezes, seu colega de turma sabe mais de você naquele dia do que seu pai, sua mãe, seu namorado, uma pessoa com quem você mora, porque sabe se você está com dor de cabeça, se você está com muita sede, se está... porque a pessoa que está próxima é o melhor informante naquele momento. Né? Então, essas pessoas podem nos ajudar muito, de várias formas, né? Para a gente ter o melhor cuidado em saúde para o nosso paciente, né? E a gente aprende a beça, né, gente? Vamos combinar que todo paciente é um livro de aprendizado em si, né? Quem mais? Temos aqui mais uma, Naima. Eu não sei se eu falo seu nome certo. Naima? Naima, isso. Naima. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Você já passou por alguma situação de paciente, de estágio? Então, eu estou procurando estágio esse período. Devo começar em algumas semanas, mas eu escuto assim, experiências, eu acho bem interessante todo esse aprendizado que foi passado na reunião também, e depois vou tentar aplicar tudo também quando conseguir uma oportunidade, mas agradeço pela oportunidade de participar, é uma honra, assim. Obrigada pela presença, Naima. É muito, assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou fã de paciente, entendeu? Assim, então, descobri, muitos anos de ambulatório, que, sei lá, uma geração bem, bem antiga, as mulheres usavam tampão de iodo para cauterizar o colo do útero, para não engravidar. Então, assim, tem coisas assim que eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum, mas eu vi tantas mulheres na região do Estácio, no Rio de Janeiro, que o hospital que eu trabalhava era por ali, e assim, aquelas senhoras que eram baianas, da Estácio, né? Tem toda uma cultura daquelas senhoras que são daquela comunidade ali. Agora já várias já faleceram, muitos anos já, poucas devem estar vivas, né? Então, tinha toda uma cultura, elas passavam isso de uma para outra, sabe? Eu fui tentar achar isso na literatura, eu não achei absolutamente nada, gente. Então, assim, na anamnese, na semiologia, de repente, vocês vão achar coisas interessantes que, de repente, não estão escritas na literatura, que vocês podem ser os primeiros a descrever. Na época, eu não levei isso à frente, porque não era a minha área, saúde da mulher.
mas eu compartilhei com algumas colegas, e elas falaram assim, pô, isso faz sentido, né? As meninas que trabalhavam na área de preventivo. E porque elas viam algumas conformações que parecia que tinha sido cauterizada, parecia que queimava com PVPI, né? Polivinilpirrolidona e outro. Só que eu estava meio puro ali. Aquilo devia arder, queimar, horrores, né? Então, outras situações, por exemplo, olha, pensa bem, uns 20 anos atrás, eu trabalhava nesse ambulatório. E aí eu atendi um senhor que ele tinha hemorroides, era um senhor gay. Pensa bem, um idoso que era gay desde sempre. Quanto que esse homem já não passou de preconceito, estereótipo na vida? Porque se hoje as pessoas do grupo LGBTQIA+, passam situações horríveis, você imagina aquele homem que era idoso. Então, a história dele, né? Eu tinha uma orientadora de mestrado, a gente trabalhou HIV/AIDS em idosos, né? Lá do ambulatório do HU, do Fundão. Gente, assim, depoimentos inacreditáveis sobre a evolução da nossa sociedade, sabe? Infelizmente, não, assim, demorou muito, né? Ainda está demorando. Eu falo para vocês, assim, eu tenho 2 filhos que são pretos. E eu tinha amigos, né? Tem uma amiga que fala assim, não, porque o preconceito eu achava que era exagero, né? Mas depois, quando eu passei a viver certas experiências, e aí eu fui ver que não era nada exagero, não, é verdade. Infelizmente, esse atraso social ainda existe, né? Essa falta de sensibilidade, falta de visão, existe atraso social que a gente vai se surpreender, né? E várias vezes vocês vão ter que manejar isso, não deixar que esse atraso interfira na qualidade do seu cuidado, da sua avaliação, do seu serviço, entendeu, gente? Você vai trabalhar no melhor da sua vida e você vai desenvolver instrumentos para lidar com essas situações, que não são fáceis, né? São difíceis, mas são reais. E a gente vai precisar aprender a lidar com elas todo dia, né? Todo dia tem uma novidade. Todo dia vai ter uma coisa para a gente aprender. O dia que você achar que sabe tudo, sai da saúde, vai fazer outra coisa, porque já está no lugar errado. Porque você tem que ter sempre a curiosidade, a vontade de querer saber, de mudar a realidade para melhor. E é claro, como a Patrícia falou, Márcia, a gente tem que sempre respeitar a cultura do outro, né? Reiterando, mas não pode dizer que não fez por causa da cultura do outro. Você tem que primeiro encaminhar tudo, você pode ser processado por negligência e isso por incompetência, né? E isso não pode acontecer com vocês. A nossa população merece, a população do mundo merece bons profissionais, porque o mundo é de vocês. Vocês podem trabalhar aqui, vocês podem trabalhar fora, em outro lugar. O mundo é de vocês. Então, não sabe onde a vida vai levar, né? As oportunidades aparecem e vocês vão parar num outro lugar que vocês nunca imaginaram. Eu não posso reclamar da minha carreira. Eu fiz coisas, gente, quando eu tinha a idade de vocês, eu jamais imaginaria que eu fosse fazer, entendeu? No melhor dos meus planos, das minhas coisas, e a vida foi acontecendo. Então, administrem bem a carreira de vocês, sejam sensíveis. Isso vai fazer um diferencial, porque se você tiver 2 profissionais igualmente competentes do ponto de vista técnico, o que vai fazer diferença vai ser a sensibilidade cultural deles, porque isso vai dar uma plasticidade intelectual que o cara engessado não tem, né? E aí é que vocês vão fazer diferença na sociedade e também no mercado de trabalho, certamente, porque a saúde, as profissões da saúde, você tem que ter características específicas para ser profissional. Você vai ter o diploma D, mas você não vai ser o profissional, né? Então, isso é que a gente quer que vocês sejam bons profissionais e realizados, que ganhem de acordo com o esforço de vocês para ter contrapartida de todos os investimentos que vocês e seus familiares estão fazendo nesse momento de vida de acadêmicos, né? Gente, acho que assim, não sei se alguém mais gostaria de apontar mais alguma coisa, já provoquei vocês assim bastante, mas não sei, alguém gostaria de acrescentar mais, de me ensinar mais alguma coisa, estou aprendendo aqui com vocês. E eu mando para vocês as referências, depois, se vocês quiserem ler sobre o assunto, ou autores que sejam interessantes, né? Para vocês terem lá no elenco. Se um dia cair vai fazer um concurso, esse conteúdo cair, você já tem um começo de autores para procurar. Eu sei que agora na graduação são muitas coisas, mas que depois pós-pandemia, está todo mundo com uma tonelada de coisas para fazer e para estudar, né? É isso aí, gente. Vamos em frente. Márcia ainda está aí ou ela precisou sair?
A internet da Márcia caiu e ela não conseguiu voltar agora. Estava tendo. Então, vamos ver se ela volta. Deixa eu olhar aqui se aparece alguma coisa no Zap. Mas então, olha só, vamos conversar uma outra coisa aqui, rapidamente, enquanto a Márcia, só a gente espera para ver se... Ah, tá, ela falou aqui, Márcia, ó, caiu, não estou conseguindo ter internet, o Cláudio prosseguirá. Cláudio, você é o cara. Né? Então, depois eu falo com Márcia, porque eu marquei com ela um encontro logo depois, porque a gente está trabalhando junto num projeto lá no Fundão. A Márcia está trabalhando comigo no MEPS lá, que eu sou professora de mestrado profissional em atenção psicossocial, e a Márcia está fazendo um projeto lá com a gente. Então, assim, vocês são felizardos de ter a professora Márcia com vocês, porque ela é uma pessoa que veste a camisa, ela está nas ligas, ela está querendo ver sempre vocês em movimento, e com tudo que ela tem, essas responsabilidades todas que tem de professor, né, e de médico também na clínica particular, né, no consultório, essas coisas todas. Mas isso é muito importante, viu, gente? Aproveitem essas oportunidades que os professores passam para vocês, porque o que acontece quando você vai para uma seleção, o básico da faculdade todo mundo tem que ter. Agora, o que vocês tiverem de diferencial é que vai pontuar mais na seleção. Hoje em dia tem as provas de título, tem os currículos, então mantenham o Lattes de vocês, o currículo Lattes atualizado, porque se você não tiver um Lattes, começa a abrir agora, que é o currículo do CNPq, porque é quase que uma morte acadêmica se você não tem Lattes. Eu hoje, até para ver o médico que eu vou recomendar para minha mãe, porque eu conheço muita gente no Rio, mas aqui em Petrópolis eu conheço pouco. Eu já trabalhei na fase, até 2017. Depois eu parei porque eu tinha que ficar em casa, porque eu planejei adotar 2 crianças. Hoje eles são enormes, são maiores do que eu, mas eu tinha que ficar em casa um dia. Um exemplo, uma situação interessante que uma aluna me contou na fase, quando dava aula lá, na Unifase agora, né? Parabéns, agora é um centro universitário, chique, adorei. Ela era uma menina que morava em São Paulo, e ela era técnica de enfermagem em São Paulo, ela veio para Petrópolis, e ela estava fazendo na época enfermagem na Unifase. E aí eu dava aula para ela. Ela me contou as situações, estava falando uma outra coisa, não me lembro como é que chegou nesse assunto. Mas ela me contou o seguinte, que uma vez ela trabalhava em São Paulo, recolheram um idoso que tinha infartado na rua, parece que já estava alguns dias na rua, porque estava numa situação muito assim, de sujidade, barba grande, né? Aquela barba muito suja, e aí levaram ele para o hospital. Quando chegou no hospital, né, fizeram a higienização dele e resolveram cortar a barba e o cabelo. Cortaram a barba e o cabelo do idoso, medicaram, fizeram tudo o que tinha que fazer, e aí ele foi para o CTI. E apareceu uma família, que tinha uma família que estava procurando um idoso com as características dele, assim, de idade e tal, mas era um rabino. E eles chegaram, olhavam no CTI, não identificavam o rabino com aquela pessoa sem barba, cabelo cortado, raspado, sei lá o que eles fizeram com o cabelo, acho que tinha raspado o cabelo dele. E aí, longa história em curta, gente, era o rabino. Então, assim, não pode fazer a barba no paciente, não pode cortar o cabelo até a família, salvo se você tiver que dar ponto, fazer uma sutura, alguma coisa assim, entendeu? Mas não pode, tem que higienizar, trança aquela barba, faz qualquer coisa, mas não pode cortar. E aí, assim, foi um exemplo que a gente usou para discutir na aula, a questão do cuidado, mas que, assim, foi na melhor das intenções, né? Mas ali poderia ter sido um processo sem tamanho no hospital e na menina, né? Que, por sorte, não foi, mas que chegou pouco, faltou pouco para não ser. E quem é que imaginar? Porque, na verdade, a ideia foi prestar um bom cuidado, né? Higienizar, deixar a pessoa em condições, né, de saúde higiênicas adequadas, para poder até cuidar dele, né? Colocar lá os eletrodos e tudo mais. Só que aí não foi esse problemão, né? E foi uma situação grave. Assim, gente, você deu maior sorte de não terem cortado seu corém de técnico de enfermagem, não poder mais trabalhar, porque não sei o quê. Então, assim, a gente faz isso da melhor das intenções, né? E aí ela aprendeu que hoje em dia não pode. Eu acho que eu joguei uma questão, né? E aí ela contou esse caso. Uma situação assim, né? Nossa sensibilidade cultural. E aí, agora, se vocês pegarem alguém com barba grande, cabelo grande, assim, primeiro higieniza tudo, vão procurar alguém que conhece alguém para poder chegar nessa pessoa, para não cometer uma situação indevida, né? Que é uma questão muito séria para uma pessoa rabina você fazer essas coisas, né? Tira, assim, coisas importantes dele.
No mais, gente, assim, todo dia a gente vai ter gente diferente da gente, todo dia, não vai ter jeito, né? Vamos tentar crescer com eles. Mais uma vez, eu acho que, Cláudio, não circulou a palavra. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, estarei sempre à disposição. Eu tenho um programa que eu faço, uma coluna de férias de saúde, ciência e tecnologia em janeiro, que aí é todo mundo junto. Paciente portador de diabetes, esquizofrenia, depressão, osteoporose, todo mundo participa junto, ela é intergeracional de inclusão, participa das minhas bolsas de iniciação científica, mas eu posso levar convidados. Como a Márcia trabalhando comigo, vamos ver se vocês tiverem tempo e quiserem participar, eu dou certificado para vocês, para a organização do evento. É um negócio bem legal, bem diferente. Mas outras coisas, se vocês quiserem conhecer alguma unidade da universidade, do fundão, da gente, para mim é mais fácil os lugares que eu estou, o HU ou o IPUB. Mas sempre conhece alguém, né? Então, sejam bem-sucedidos em Petrópolis, vocês estão numa excelente universidade, é um lugar que eles têm a preocupação com a qualidade do curso, né, de todos os cursos que eles oferecem, indiscriminadamente, né, não tem um curso que é melhor do que o outro, todos são muito bem cuidados, né, muito bem avaliados. Então, eu espero que vocês sejam assim, grandes profissionais. Se um dia eu encontrar vocês para cuidar de mim, da minha mãe, da minha família, eu vou ficar muito feliz, muito orgulhosa de estar com vocês, ter o privilégio de trabalhar, ou então trabalhar junto, né? Quem sabe a gente vai trabalhar junto. Vocês fazem prova para o fundão, alguma coisa assim, ou a gente faz projetos juntos, né? Usem bastante, assim, usem e abusem do Vomer bibliotecário e da Jordânia, porque eles são, assim, super gente boa, eles ajudam muito. Aproveitem esse recurso que vocês têm de pessoas que querem ajudar vocês na hora de fazer trabalho, de fazer levantamento, porque eles sabem muito, viu? Na verdade, são até meus convidados, eles dão aula, eu convidei os dois para dar aula na disciplina que eu dou agora no mestrado lá no Fundão. Então, eles são pessoas incríveis, viu? Gente, sem mais, Cláudio, passo a palavra para você. Mais uma vez, obrigada pela recepção a todos vocês. Desejo muito sucesso e a gente vai se falando. Eu estarei nos próximos cafés filosóficos, como ouvinte, tá? E a gente vai se ver. Se qualquer momento vocês querem conhecer, conversar, fazer alguma coisa, a gente pode até combinar um café, uma água, um suco na cidade aqui. Eu trabalho bastante online também, tá? Um grande abraço, gente. Cláudio, obrigada. Primeiramente, agradeço, então, em nome de todo mundo, professor, pela sua palestra, pelas reflexões, principalmente, né, pelas experiências, que eu acho que elas somam muito no nosso dia a dia, né, principalmente, a gente tem muito contato só com a parte da teoria, assim, por exemplo, na enfermagem, a gente estuda bastante teoria de enfermagem, e a gente tem uma teoria que é a transcultural, né, que é de Leninger, que ela bate só nessa tecla, de tratar o paciente individualmente. Então, eu comecei a refletir só sobre isso, nessa aula aqui, nessa palestra que a senhora deu. Então, muito obrigado. Eu não sei se a professora Márcia vai conseguir falar, ela entrou aqui de novo. Entrou? Vamos ver então se ela fala, que aí ela fecha. Eu vou trabalhar com ela agora depois do café. Não, eu acho que talvez ela não esteja conseguindo, talvez ela esteja... Deixa eu perguntar aqui, peraí, eu estou aqui no Zap. Alguém quer falar mais alguma coisa? Patrícia, não sei. Eu acho que ela entrou. Não, para mim também é agradecer mesmo as oportunidades, a discussão que foi ótima. Agradecer. Eu acho que Márcia não vai conseguir entrar, não. Eu falei assim, Márcia aqui no Zap. Obrigada, gente. Vamos terminar, Cláudio, que aí vocês também vão cuidar da vida de vocês e as coisas. Eu vou ficar aqui, eu vou conversar com Márcia, a gente vai ter umas coisas para resolver no próximo semestre, e aí eu vou desligar daqui, mas vou conversar. Tá bom, gente. Ok, então é isso, gente. Muito obrigado pela aula, pela presença. Tchauzinho. Uma boa noite. Obrigada. Tchau. Beijo.